outra dica que eu tenho aqui é em relação ao fluxo de caixa. Me digam aí, você mistura suas contas com as contas do seu salão? Isso é algo que, se você faz esse bolinho, eu vou te contar. Às vezes, as coisas dão errado por conta disso, porque você não sabe o que é que você precisa arcar na segunda-feira, né? Você tem que ou então você rala ali o fim de semana todinho, trabalha, porque você tá lotado na segunda-feira, mas aí você não sabe se é de salão ou se é de casa, não é? Então, assim, o ideal é... Não sou salvadora da pátria, eu já errei muito, viu? Já sofri muito porque eu era muito imatura, sem experiência nenhuma, e eu errei no início, porque eu misturava. E até eu conseguir desmembrar, eu sofri bastante. Então, às vezes, eu nem sabia, de fato, o que o salão ia precisar daqui a um mês. E isso é um erro grandíssimo, sabe por quê? Porque nós temos que manter primeiro o que nos mantém. E não tirar do que nos mantém para nos manter, de fato, primeiro. Em primeiro lugar, a gente tem que ali estar mantendo o nosso salão. De que forma nós vamos fazer planilhas, né? Pessoa física, pessoa jurídica, seu pessoal do seu salão. E ali na sua planilha você vai colocar todas as suas despesas, tanto de um quanto de outro. Por que eu tô falando isso? Gente, isso até no caderno você consegue fazer. Não precisa nem você fazer em computador, se você não tiver. Então, é super fácil. Ou então você pegar uma folha de papel de ofício e você vai colocar ali sua despesa física, sua jurídica, por quê? Do seu salão. Porque quando você faz a sua despesa, principalmente a do salão, sua física não, que eu não sei como é a vida de vocês. Mas quando você faz a do salão, veja só o que é que acontece. Você sabe o que mais sai, né? Você sabe o que é que você vai precisar repor no mês seguinte. Você fica atento ao que o seu cliente mais gosta. Se Maria chegar para fazer uma coloração, você vai saber se você tem ela ou não, né, em estoque. Sem contar que a gente vai ficar sempre atento ao que o cliente está precisando, né? Porque a gente está vendo ali que está saindo. Então, você vai fazer ali entrada e saída e você vai ter noção de tudo aquilo. Isso aí é o fluxo de estoque. Do mesmo jeito é o fluxo de caixa. Hoje, era até para eu estar aqui para mostrar para vocês. Hoje eu trabalho com uma forma super simples, porque além de ter o sistema, né, para eu ter noção ali, hoje eu pago um sistema. Para eu ter noção das datas, de agenda, de tudo, eu trabalho com uma comanda. É uma comanda prática, muito fácil e que o custo é barato. A gente consegue organizar de que forma? Todo cliente que entra, né, a gente vai ali, coloca o nome dele, coloco a data do serviço e ali eu tenho todos os serviços que eu presto no meu salão. O que é que eu vou fazendo? Tudo que ele vai fazendo ali eu vou colocando, coloco quem foi que fez, a funcionária que fez, para no final, quando a gente for pagar, a gente saber até quem foi que fez, né? Para fazer a conferência direitinho, para ver se bate de fato com o que tá lá no sistema. E aí a gente tem ali os valores, isso é questão de organização mesmo. É um tipo de organização que facilita em todos os aspectos. Chega o fim do dia, para você fechar o caixa, você tem ali as comandinhas. São comandas simples mesmo. Em relação a pagar as funcionárias também. E até o cliente. Tem pessoas que usam essa comanda e dá ao cliente. Se ele vai ficar o dia no espaço, né, fazendo o serviço, você entrega para ele e ele mesmo, onde ele vai, ele leva. Tem situações até de lanche, tá incluso dentro da comanda. É maravilhosa pra gente ter controle. E em relação ao produto, é essa que eu tô falando, né? E estocar também. A questão do estoque. A gente sabe que hoje, mesmo com essa pandemia, estando tudo muito caro, a gente tem que estocar, né? Mas pra gente não manter assim, vou aqui lotar meu armário de coisa. Se a gente ficar ali anotando tudo direitinho do que está entrando e saindo, a gente vê o que a gente pode comprar por mês. Dessa forma, a gente consegue separar. E não deixem de fazer a planilha que eu tô falando, né? De quem não faz, quem não trabalha, pessoa física com pessoa jurídica, né? Você fazer essa planilha, separar suas contas das contas do salão é muito bom, muito útil mesmo. Porque você não mistura, no final das contas, você sabe até
quanto você tá ganhando. Se o que você tira, né, se seu salário ali, o que você tá tirando de fato, tá sendo o suficiente, se você não pode tirar mais que aquele. Então, vamos lá, vamos lutar para crescer e não para fechar as portas. Eu estou aqui para ajudar a ninguém fechar as portas, não é isso?